Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 8 de janeiro de 2025, Evangelho de São João, a vocação dos primeiros discípulos. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Ao outro dia, João lá estava novamente com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo as suas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus, voltando-se para trás e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais vós? Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde habitas? Jesus disse-lhes: Vinde ver. Foram, viram onde habitava e ficaram com ele aquele dia. Era então quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que tinham seguido Jesus. Este encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus. Jesus, fixando nele seu olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. André e Pedro, os primeiros discípulos que seguiram Jesus, foram aqueles que ouviram o testemunho daquele que havia sido seu mestre até então, João Batista. Eles haviam sido preparados pelo caminho de conversão que ele lhes ensinou e, evidentemente, aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. Essa atitude de expectativa provavelmente era muito difundida entre os judeus fiéis daquela época, de modo que eles entenderam a alusão de João ao Cordeiro de Deus e o seguiram. João os havia conduzido até o limiar, e Jesus os levou consigo para que pudessem ver onde ele morava. E o que eles viram foi suficiente para que nunca mais se afastassem do Senhor e o seguissem até a morte. Eles haviam encontrado o Messias de Israel, aquele que estavam esperando. Simão Pedro, irmão de André, mais tarde responderia à pergunta do Senhor sobre se eles também queriam ir embora depois que muitos outros o abandonaram. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Depois de reconhecerem o Messias, só lhes restou uma opção: tornarem-se seus discípulos e segui-lo até o fim. Essa era a dívida que tinham com a verdade que haviam reconhecido. O mesmo acontece até hoje. Quando uma pessoa reconhece Jesus como o Messias e entende que ele é o Filho de Deus que veio para redimir a humanidade, ela não pode mais escolher outro caminho, desde que não se feche para a verdade. Essa é uma luz que o próprio Deus concede, e se seguirmos a verdade, nos tornaremos discípulos do Senhor. Ao seguirmos o que reconhecemos como verdade, fazemos uso da liberdade com que Deus dotou suas criaturas racionais. Dessa forma, despertamos para a grande dignidade da condição humana, que consiste na capacidade de reconhecer a verdade e nos colocarmos a seu serviço.
Foi o que os discípulos fizeram. Eles permaneceram fiéis ao Senhor, apesar das tentações e fraquezas. Embora Pedro, que havia recebido de Jesus o apelido de Cefas, que significa pedra, o tenha negado 3 vezes, o Senhor lhe confiou uma tarefa especial no plano de salvação. Isso é uma advertência constante para nós, mostrando que, mesmo reconhecendo Jesus, podemos nos afastar dele se não trilharmos de todo o coração o caminho do discipulado. Sem mencionar a terrível queda de Lúcifer, que, tendo sido um dos anjos mais elevados, agora é o grande inimigo de Deus e, junto com seus asseclas, tenta afastar os homens dele. O discípulo deseja imitar seu mestre em tudo. Ele o ama e sabe que é amado e chamado por ele. Mais tarde, Jesus dirá a seus discípulos: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Essa é uma frase crucial para o discipulado. É o próprio Jesus quem nos escolhe. É Ele quem procura seus discípulos e lhes atribui as tarefas que planejou para eles. Ele quer que eles produzam frutos para o seu reino. Em nossa jornada de seguir a Cristo, podemos ficar cansados, cair em tentação ou sofrer tanto com nossas fraquezas que pensamos não poder mais continuar. É nesse momento que devemos voltar nosso olhar para o Senhor. Assim como fez com os primeiros discípulos, Ele nos dará a graça de permanecer fiéis a Ele até a morte. Ele, nosso Senhor, nos escolheu e sabe o motivo? Não há necessidade de questionar isso, pois a escolha é dele. Devemos prestar atenção às indicações de nosso Mestre e a seus múltiplos ensinamentos, deixar que sua palavra habite em nós e tentar tirar proveito de tudo o que ele nos oferece no caminho para a eternidade, para nossa salvação e para a frutificação em seu reino. Para onde iremos? Podemos repetir junto com São Pedro. Como discípulos do Senhor, não queremos nada além de segui-lo. Junto com João Batista, podemos exclamar: Este é o Cordeiro de Deus. E junto com o apóstolo André, encontramos o Messias, professando como Pedro: Tu és o Filho de Deus vivo. Assim é. Hoje ouviremos o canto do Cordeiro de Deus em latim. Agnus Dei, Qui tollis